Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que é, olha, surpreendentemente complexa. A história dos aminoácidos. E pode acreditar, o que normalmente se aprende na escola é só a pontinha do iceberg. Sabe aquela informação básica da aula de biologia? Aquela que gruda na cabeça de quase todo mundo? Pois é, que eles são os blocos de construção das proteínas. E sim, isso está corretíssimo. Só que parar por aí é enxergar muito pouco. É como dizer que as letras do alfabeto só servem para formar uma única palavra. A história é bem maior. E se essa função que é super importante for só o comecinho de tudo? A verdade é que o papel dos aminoácidos é muito mais diverso, mais poderoso e, sinceramente, muito mais fascinante. Então, vamos nessa. Para começar, vamos dar uma olhada nos papéis, digamos, secretos dessas moléculas essenciais. Vamos ver como elas são peças-chave em basicamente todos os processos que nos mantêm funcionando. Olha só que incrível a variedade de funções. Os aminoácidos e seus derivados agem como se fossem maestros dentro das nossas células. Eles participam da conversa entre os neurônios, ajudam a criar os tijolinhos do nosso DNA, as tais purinas e pirimidinas, e estão metidos até na criação de hormônios. Resumindo, eles estão em praticamente tudo que nos mantém de pé. Para a gente conseguir entender essa complexidade toda, vamos mudar o jeito de pensar? Em vez de blocos, que tal letras? Isso mesmo. As letras de um alfabeto que a vida usa para escrever as histórias mais incríveis. E quantas letras tem esse alfabeto, então? Bom, o código genético define 20 aminoácidos padrão. Mas, olha que interessante, existe um 21º, a selenocisteína. E ele também é usado para fazer proteínas em todos os tipos de vida, inclusive na gente. Ou seja, nosso alfabeto biológico tem 21 letras para trabalhar. E assim como as letras têm sons diferentes, cada aminoácido tem uma personalidade química distinta. Uma das mais importantes é a relação com a água. Alguns são hidrofílicos, ou seja, gostam de água. Outros são hidrofóbicos, correm da água. E essa característica é fundamental. É ela que define como as proteínas vão se dobrar e ganhar aquela forma tridimensional que permite que elas funcionem direito. Só que essa história tem um lado bem sombrio. Pensa assim. Com letras se formam poemas, mas também se escrevem ameaças. Com os aminoácidos é a mesma coisa. Eles podem salvar vidas ou podem ser incrivelmente perigosos. O contraste é chocante. De um lado, a gente tem derivados de aminoácidos que viram antibióticos poderosos, tipo a bacitracina ou até remédios contra tumores, mas do outro lado, a gente encontra coisas que causam tumores no fígado e neurotoxinas de plantas que provocam doenças neurológicas terríveis. E a gravidade disso é imensa, não dá para subestimar. Essa citação aí descreve o latirismo, uma doença trágica sem volta causada justamente pela ingestão de certos aminoácidos. É a prova do quão potente e perigoso esse alfabeto pode ser quando as letras são combinadas do jeito errado. E agora, vamos para a parte da história que parece até ficção científica. A gente já viu como eles são fundamentais aqui na Terra, certo? Mas e a origem deles? Preparem-se porque é surpreendente. Os cientistas descobriram algo que literalmente virou de cabeça para baixo o que se pensava sobre a química antes da vida surgir. Encontraram os ingredientes básicos da vida num lugar totalmente inesperado. Não foi num laboratório nem em alguma fonte termal no fundo do oceano. Foi num lugar muito, mas muito mais longe. Isso mesmo, dentro de meteoritos que caíram na Terra. Aquelas mesmas letrinhas que formam as nossas proteínas foram encontradas dentro de rochas que viajaram pelo espaço e pousaram aqui. E as evidências são fortes. A primeira vez foi em 1969, naquele famoso meteorito Murchison. De lá para cá, a descoberta foi confirmada em vários outros. Mas o pulo do gato é o seguinte: a vida na Terra usa quase que só um tipo de aminoácido, o que a gente chama de isômero L. Já nos meteoritos foi encontrada uma mistura dos tipos L e D, que é a imagem espelhada. Essa mistura é a prova quase certa de que eles não vieram de vida extraterrestre, mas sim que se formaram por processos químicos naturais lá no espaço. Então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. De blocos de construção a venenos, de mensageiros das estrelas, a um código que é a base de toda a biologia. A genialidade disso tudo está na simplicidade. Pensa bem. Com um alfabeto de só 21 letras e uma única regra para juntá-las, a vida consegue criar uma variedade praticamente infinita de palavras e frases, que são as proteínas. E essas proteínas fazem de tudo, desde digerir o que a gente come até copiar nosso DNA. E essa regra para juntar tudo é a chamada ligação peptídica.
A característica dela de ser meio rígida é o segredo. Isso limita o movimento da molécula e meio que força a proteína a se dobrar de um jeito bem específico. É assim que ela ganha a forma exata que precisa para funcionar, seja para quebrar uma molécula ou para se encaixar no receptor como um hormônio. Então, da próxima vez que alguém falar em aminoácidos, a imagem na cabeça não deve ser só de um bloco de construção. Tem que ser a imagem das letras de um alfabeto cósmico, super versátil, um alfabeto que não só escreveu a história da vida aqui na Terra, mas que, muito provavelmente, veio de carona das estrelas. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem profunda. Se o alfabeto da vida, os ingredientes básicos, são comuns no universo e chegaram aqui de carona em meteoritos, será que a vida é mesmo um evento tão raro assim? Ou será que ela é, na verdade, uma consequência quase que inevitável da química do cosmos? Fica aí a reflexão.